vamos recordar cálculo 1, ou seja, cálculo de uma variável só. Ponto de máximo, ponto de mínimo, ele é o maior ponto que a função atinge ou o menor ponto que a função atinge, tá? Eu tenho lá, eu tenho um intervalo, determinado intervalo entre A e B ali, no intervalo, se eu pensar ali na reta, e a minha função vai atingir o maior ponto dentro desse intervalo, pensando no eixo y, né? O intervalo está no eixo x e o meu ponto que eu vou estar atingindo, que eu vou buscar, vai ser no ponto em y. Bom, mas primeiro, o que a gente faz? Eu vou buscar o ponto crítico. Para eu achar o ponto crítico, eu acho a derivada da função e depois é igual a zero. O valor que eu achar para x quando eu faço essa equaçãozinha aqui, ele é chamado de ponto crítico, tá? E depois eu vou testar esse ponto crítico, vou classificá-lo em ponto de máximo e ponto de mínimo na segunda derivada da função. Então, a hora que eu calculo a segunda derivada nesse ponto que eu achei que é o meu ponto crítico, se for positivo o resultado, ele é ponto de mínimo. Se for negativo, ele é ponto de máximo. Se for igual, né, quando eu calculo igual a zero, ou seja, ele não deu um valor nem positivo nem negativo, mas foi zero, o que acontece? Ele é ponto de inflexão, tá? Isso lá quando eu tenho uma variável só. Quando eu tenho duas variáveis, ele muda um pouquinho, tá? Bom, aqui se eu pensar aqui, olha, graficamente ou geometricamente, se eu pensar aqui, olha, eu tenho daqui desse intervalo até esse, eu tenho a minha curva, né? Os pontos maiores de atingimento foi aqui, que é o chamei de x1, aqui, que é o x3. Então, esses dois pontos aqui são pontos de máximos, né? São os pontos maiores. Se eu pegar, dependendo de um intervalozinho aqui, tá? Esse intervalo aqui, ó, o x1 é o máximo que eu tenho. Se eu for trabalhar aqui, ó, nesse intervalo todo, o ponto mais alto é o ponto x3, tá? Mas o x1 também é um ponto de máximo, pode ser local, a gente pode estar colocando assim, olha, um ponto de máximo local, aqui o ponto de máximo absoluto, ele é o máximo de todos. O mesmo ocorre com o mínimo. Se eu olhar aqui para minha função, olha, esse daqui, ele atingiu ali um ponto baixo, então a gente pode considerar ele como ponto de mínimo relativo, né? Porque ele está dentro de um ou local, tá? Relativo ao local, igual ponto de máximo, porque ele vai estar dentro de um intervalo aqui, ele vai ser o menor ponto atingido pela função. O x4, ele também, ele é um ponto de mínimo, porque, olha, ele atinge o menor mais baixo. Esse aqui a gente pode chamar ele também de um ponto de mínimo absoluto, dentro de todo o intervalo, né, que a minha função está aqui descrita. E aqui a gente tem, olha, mudou a concavidade. A concavidade para baixo, esse ponto aqui, ele está virando a concavidade para cima. Então, aqui eu tenho uma mudança de concavidade. Quando a minha função muda de concavidade, né, o ponto onde que isso ocorre, ele é chamado de ponto de inflexão. Então, é o ponto onde a minha função muda a concavidade dela. Mas pode ser o contrário, ele está voltado para baixo, de repente ele é concavidade para cima, de repente ele vira concavidade para baixo? Pode, também vai ser chamado de ponto de inflexão. Aí, não sei se vocês fariam essa pergunta, mas vamos lá. Uma pergunta que pode ser feita: a uma função só existe um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Ou de inflexão? Não, tá? As funções podem atingir, dependendo da função, pode ter mais de um ponto de máximo, mais de um ponto de mínimo, pode apresentar mais de um ponto de inflexão. Dependendo da função, sim, ela vai ter só um ponto de máximo, só um ponto de mínimo, ou só ponto de inflexão. Nem todas as funções apresentam os 3 pontos, máximo, mínimo e inflexão. Tem funções que sim, outras que não. Tem funções que não apresentam nenhum dos 3. Uma reta, por exemplo, não apresenta nem ponto de máximo, nem de mínimo, nem de inflexão. Tá? Existem funções que só apresentam ponto de máximo, outras só ponto de mínimo, outras só ponto de inflexão. E outras apresentam máximo, mínimos, inflexão,
mais de um ponto de máximo, mais de um ponto de mínimo, mais de um ponto de inflexão. Tudo vai de acordo com a função. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho a função, trabalhar com ela antes da gente saber qual é os pontos que ela apresenta para a gente, ok? Aqui a gente já muda, a gente sai de uma variável e vamos para duas variáveis. Então, essa curva que eu tinha aqui com uma variável só, em duas variáveis ela passa a ser uma superfície. Nesse caso, o ponto ele é enxergado no eixo Z, tá? A altura, para eu saber se ele é máximo, se ele é mínimo. O intervalo ele vai estar trabalhando no eixo X e no eixo Y, e a altura dele no eixo Z. Então, aqui, nesse caso aqui, olha, essa função apresenta o ponto de máximo. Ele tem o maior ponto que a minha função atinge. Se eu olhar para essa, eu tenho um ponto de mínimo. Aqui eu tenho o menor ponto que a função atinge. Então, eu tenho uma função que apresenta um ponto de máximo, aqui eu tenho uma função que apresenta um ponto de mínimo. Se eu olhar para essa daqui, eu olho essa daqui, a função, eu olhando nesse outro gráfico, eu olho de cima, enxergo as curvas de níveis da função, tá? E aqui o gráfico. Eu tenho um ponto de máximo aqui, eu tenho outro ponto de máximo aqui, eu tenho um ponto de mínimo aqui, outro ali. Quais seriam aqui? O ponto de máximo aqui, um outro ponto de máximo aqui. Aqui eu teria um ponto de mínimo, aqui do outro lado também um ponto de mínimo. E esse ponto aqui, ó, é o nosso ponto de sela. Se eu olhar aqui, olha o ponto de sela, ele muda a concavidade aqui e muda do outro lado, na outra posição, né? Que é o famoso ponto de sela. Se a gente for parar para entender, para enxergar tudo o que acontece nesse ponto de sela, ele descreve exatamente uma sela de cavalo, né? A função. Então, por isso que a gente tem o nome de ponto de sela. Aqui, ó, ele tem aqui, ó, se você for olhar aqui na sela, ele tem esse lado aqui e aqui, ó. Essa voltinha que ele sobe, onde que o cavaleiro senta aqui. É o ponto que é. Então, aqui ele tem algo para cima e para baixo, mesmo que seja pouco. E aqui nas laterais que pega no cavalo, aqui no lombo do cavalo e aqui na barriga do cavalo que desce na função. E é isso, por isso que ele tem o nome de ponto de sela, tá? Não sei se vocês não conhecem, mas um cavalo todo mundo viu. Se vocês olharem para um arreio, né, ou a sela do cavalo, vocês vão ver que é muito parecido. Inclusive, tem uma função que a gente já trabalhou aqui numa das aulas, que a função descreve exatamente a sela do cavalo, a composição da sela do cavalo, tá? Então, aqui é o que a gente enxerga visualmente, por que que a gente, esse aqui é o ponto de máximo, por que que esse aqui é o ponto de mínimo, ok? E aqui a gente tem como que eu posso falar para vocês já o contexto mesmo teórico do ponto crítico. Bom, o ponto crítico a gente vai fazer da mesma forma lá de uma variável. Eu vou calcular as derivadas da minha função em relação a derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y e vou igualar a zero. Igualando a zero, eu posso já ter a resposta direta, o valor de x e de y, ou eu vou ter um sisteminha linear para resolver. Em geral, se eu tenho duas variáveis, quando cair um sistema, ele vai ser um sistema 2×2. Eu resolvo o sistema, acho o valor de x e y. Esse é o valor crítico, ponto crítico. Ah, mas eu posso ter mais de um ponto crítico? Posso. Se a minha função pode ter mais de um ponto de máximo ou de mínimo, ou ela pode ter ponto de máximo e mínimo ao mesmo tempo, então eu posso, nesse caso, tenho mais de um ponto crítico na minha função. E aí, resolução do sistema. Ah, mas o sistema vai ser sempre linear? Pode ser que não. Se ele for linear, eu vou ter lá, como pode dizer para vocês, eu vou ter só para calcular o valor de x e y, ele vai cair num único resultado. Mas se eu tiver lá um x ao quadrado, um x ao cubo, eu vou ter 2 ou 3 pontos. Se não for tudo zero, eu vou ter 2 valores para x,
3 valores para x e para y também, tá? A gente vai aprender isso. E aí eu tenho a classificação. Para fazer a classificação desse ponto crítico, eu vou calcular a matriz hessiana. A matriz hessiana é muito parecida com o jacobiano, que vai ser a matriz onde que a gente vai calcular as 4 derivadas parciais ou 6, se for de 3 variáveis, tá? De ordem superior, tá? Se for de 3 variáveis, eu vou ter uma matriz 3 por 3. De 2 variáveis, eu tenho uma matriz 2 por 2. Então, aqui eu tenho 4 variáveis. 3 por 3, eu vou ter 9 derivadas parciais de segunda ordem, tá? Na diagonal principal são as puras e a diagonal secundária vão ter as mistas, derivadas parciais mistas. Mas sempre aplicado no ponto crítico, tá? E aí, esse valor da hessiana aqui, que vai junto com a derivada de segunda ordem em relação a x, ou seja, a primeira coordenada aqui da matriz hessiana, que vai me dar a classificação. Essa matriz hessiana positiva mais a primeira coordenada aqui da matriz, que é a derivada parcial de segunda ordem em relação a x no ponto crítico, for positivo, ambos positivo, ponto é de mínimo. Se a hessiana for positiva e essa coordenada da segunda derivada parcial em relação a x for negativo, ponto é de máximo. Se a hessiana for negativa, o meu ponto é ponto de sela, tá? E se a hessiana for igual a 0, eu não posso dizer nada com relação ao ponto crítico. Nem se ele é ponto de máximo, nem se ele é ponto de mínimo, nem se ele é ponto de sela. Eu não consigo dar uma classificação para esse ponto, tá? Então, essa é a nossa teoria, que é o que a gente vai estar usando hoje. É isso que a gente vai usar. Então, é essa classificação que a gente vai estar usando, tá? Sempre nesse ponto. Então, assim, mas eu preciso lembrar se a hessiana for positiva. Lembrando, a hessiana tem que ser sempre positiva para ter ponto de máximo ou de mínimo. Se a segunda derivada em relação a x for positivo, ponto de máximo. A derivada parcial em relação a x de segunda ordem for negativo, ponto de mínimo. E a hessiana negativa, ponto de sela. Derivar a hessiana igual a 0, nada se afirma. É isso que a gente vai estar usando nos exercícios para resolver. Essa é a nossa teoria de hoje. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa teoria e a gente vai aplicar nos exercícios. Então, vamos lá. Então, a gente tem um exercício. Agora eu vou sair do meu laserzinho, porque aí eu vou escrever para vocês. Com laser eu não consigo escrever, tá? Bom, o que eu quero aqui? Olha, eu tenho uma função f de xy, e nessa função f de xy, investigar os pontos de máximos e mínimos. Primeira coisa, eu preciso achar o ponto crítico. Então, primeiro, o ponto crítico. Para achar o ponto crítico, eu preciso achar a primeira derivada de x e de y igual a 0. Preciso fazer a derivada em relação a y também igual a 0. Então, a primeira coisa eu vou derivar. Temos um polinômio aqui. Então, para derivar um polinômio, ele é o mais simples para a gente derivar. Então, ó, primeira coisa, eu vou calcular a derivada de x em relação a x. Então, a derivada parcial da minha função em relação a x. 3x ao quadrado, a hora que eu derivo, no caso aqui, lembrando que y, que é a constante. Então, x aqui, a hora que eu derivo, vai ser quanto? 6x.
Ó, menos 2xy. Aqui lembrando que y é constante. Que o y é constante. E aí vai sobrar o que? A hora que eu derivo o x vai dar 1, sobra 2y. A hora que eu derivo x ao quadrado é constante, vai dar 0. Derivo menos 8y é constante, vai dar 0. Então, a minha derivada é essa daqui, ó. Em relação a x, ok? Vou fazer o mesmo processo em relação a y. A hora que eu derivo 3x ao quadrado, vai dar quanto em relação a y? Isso, então não precisa colocar, né? Menos 2xy. Quando eu derivo em relação a y, menos 2x. Y ao quadrado, a hora que eu derivo em relação a y, 2y. Menos 8, a hora que eu derivo em relação a y, menos 8. Então, aqui eu tenho a derivada em relação a y. Mas o ponto crítico eu tenho que igualar a 0. Então, como que vai ficar? Olha, 6x menos 2y igual a 0. Menos 2x mais 2y menos 8 igual a 0. Ou seja, eu tenho um sistema. Aí, para ficar fácil para eu achar resolver esse sistema, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 8, que ele é independente de x e y, vou jogar para cá. Então, eu vou ter um sistema equivalente, 6x menos 2y igual a 0, menos 2x mais 2y igual a 8, porque a hora que eu troco de membro, eu mudo o sinal. O que eu vou fazer agora? Eu preciso achar o valor de x e y. Eu tenho um sistema 2 por 2 para resolver, tá? O que vai acontecer nesse sistema? Vamos fazer o seguinte, eu vou somar esse sistema, tá? Aqui, por que eu vou somar ele? Porque aqui eu tenho 2y menos 2y, aqui eu tenho mais 2y. Então, se eu somar, eu já me resolve ele. Menos 2 mais 2 vai dar quanto? 0. Então, aqui ele vai dar 0. 6x menos 2x dá quanto? 4x. Aqui eu tenho 8 mais 0. Vai ser 8, né? Nossa, que difícil isso aqui. Agora que eu posso achar o valor de x. Como que eu vou achar o valor de x? Isolando o x. Então, vai ficar x igual a 8. Tá multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 8 dividido por 4. O meu x vale quanto aqui? Vale 2. Isso. O que a gente vai fazer agora? Eu achei o valor de x, certo? Achando o valor de x, eu vou pegar qualquer uma das equações, tanto a primeira quanto a segunda, não importa. Menos 2x mais 2y igual a 8. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o valor de x e vou substituir por esse valor que eu achei. Então, vai ficar menos 2 multiplicado por 2, mais 2y igual a 8. 2 vezes 2? Mais 2y igual a 8. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 4 aqui e vou jogar do outro lado aqui, ó. Porque eu vou isolar o y. Então, vai ficar 2y igual a 8 menos, então ele vai passar mais o 4. Quanto vai dar? 8 mais 4? 12. Então, vai ficar 2y igual a 12. Eu vou pegar o 2 aqui que tá multiplicando, vai passar dividindo. Então, isso vai ser 6. Então, eu tenho aqui, olha, o meu ponto que eu achei vai ser 2 e 6. Esse daqui é o meu ponto crítico. Na primeira, tá? Que eu vou colocar como observação. Se a gente utilizar a primeira equação, que é 6x menos 2y igual a 0, eu vou fazer 6 vezes 2, que é o valor de x, menos 2y igual a 0. Aqui, 2 vezes 6 vai dar 12, menos 2y igual a 0. Vou pegar o 12 pro outro lado, ou menos 2y, tanto faz, tá? Trocar de membro.
Se eu passar o menos 2y, eu já faço uma regra de sinal só, tá? Mas se eu passar também não vai mudar nada. Não vai mudar, então ele vai ficar negativo. No caso, menos 2 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Mais menos e menos vai dar mais, 2 dividido por 2 vai dar 6. O mesmo valor. Ele é o ponto crítico. E agora, depois a gente vai verificar esse ponto, se ele é de máximo, se ele é de mínimo, se ele é de inflexão, ou se eu não consigo falar nada a respeito dele. Então, agora, o segundo passo é verificar o ponto crítico, classificar, tá? Então, a gente vai agora classificar o ponto crítico. O ponto crítico foi 2 e 6. A gente vai classificá-lo. Então, a gente vai calcular a esse ano agora. Nesse ponto, 2 e 6. Então, como que a gente vai fazer esse ano? A gente vai fazer a derivada de segunda ordem, tá? Em 2 e 6, x ao quadrado. Na diagonal, a gente vai colocar as derivadas puras. E na diagonal secundária, a gente vai colocar as derivadas de segunda ordem da função mistas, tá? Então, a gente vai calcular essa esse ano, ok? Então, a gente vai calcular as mistas, as derivadas parciais de segunda ordem, as 4, as mistas e as puras, tá? É o que a gente vai fazer. E depois eu vou verificar no ponto. Então, vamos lá, a derivada, segunda ordem. Depois que a gente calcula a derivada, o resultado a gente aplica no ponto, tá? Então, a hessiana, ela é no ponto, porque já vai ser numérica, ela vai ser uma matriz. E aí, a gente vai calcular o determinante dessa matriz, tá? Aqui, eu tenho, olha, 6x menos 2y, que é a minha derivada. Então, só para ficar para vocês, olha, 6x, vou colocar aqui, menos 2y. E vou derivar ela em relação a x novamente. Qual vai ser a derivada em relação a x? Eu estou derivando em relação a x. Isso. 6. Agora, eu vou calcular em relação a y. Então, eu vou ter a derivada, deixa eu pegar lá qual foi a derivada. Menos 2x mais 2y menos 8. E aqui eu vou derivar em relação a y. 2, isso. As mistas, o que eu vou fazer? Eu vou derivar. Lembrando que eu olho da direita para a esquerda para derivar primeiro em y, que eu coloquei aqui em y, então eu vou pegar a derivada de y de primeira ordem. Eu tenho a função, agora eu vou derivar em x. Então, eu tenho menos 2x mais 2y menos 2, vou derivar em x. Quanto que dá essa derivada? Menos 2. Então, aqui, olha, eu peguei, lembrando que eu alejo daqui para cá. Então, eu vou pegar o que eu derivei em x, que deu 6x menos 2y, e vou derivar em y.
A hora que eu derivo em y, eu vou ter quanto? Ó, 6x é constante relacionado a y. E menos 2y, a hora que eu derivo, deu menos 2. Isso. Olha, deu igual as duas, né? Então, significa que a minha função, ela é contínua. Só isso. Não muda nada. Para o nosso caso aqui, eu nem preciso me preocupar com isso. Agora, a gente vai calcular esse ANA. Vou trocar de cor aqui, vamos pro azul. Aí, agora eu vou montar esse ANA. Então, lembrando, olha, que eu tenho a segunda em relação a x, deu 6. A mista deu menos 2. As duas são iguais, então eu não preciso me preocupar se eu tô colocando o certo de um lugar no outro. E y deu 2. Se eu inverter isso, o que vai acontecer? Vai mudar sinal. Aqui a gente vai calcular o determinante. Determinante, o que a gente faz? Vocês já aprenderam lá no ensino médio. A gente vai multiplicar em cru. Então, a gente faz exatamente essa multiplicação aqui, ó. Então, 6 vezes 2 dá 12. Menos 2 vezes menos 2, 4. Só que eu inverto o sinal da diagonal secundária. Então, se deu 4 positivo, a hora que eu inverto o sinal, dá menos 4. Sempre vou inverter o sinal da diagonal secundária? Sempre, tá? Então, aqui vai dar quanto? 12 menos 4, 8. Bom, o que acontece agora? Agora a gente vai analisar pela definição. Quem que eu vou estar utilizando? A hessiana e a segunda derivada da função no ponto em relação a x, que deu 6. A segunda hessiana deu 8 e a segunda derivada deu 6. Com relação ao sinal, a hessiana é positiva ou negativa? A hessiana, a gente acabou de calcular aqui, ó, deu 8. 8 é positivo. A derivada de segunda ordem em relação a x, a gente calculou aqui e a gente pode olhar aqui pela hessiana também, tá? Deu 6, é positivo, certo? Ambos positivo. Então, aqui eu, no caso, o ponto 2 e 6, que é meu ponto crítico, ele é um ponto de máximo ou de mínimo. Lembrando, ó, positivo, positivo, ponto de mínimo, tá? Então, aqui ele é um ponto de mínimo. Isso é definição. O que interessa é esse aqui, ó, o resultado da derivada, no ponto. Aqui deu constante, então eu não preciso fazer mais cálculo nenhum. Aqui, então eu vou olhar aqui. Se ele não for constante, eu vou aplicar no ponto, eu vou calcular o valor numérico. É esse valor numérico que vai me dizer se a segunda derivada no ponto é positiva ou negativa. Então, eu posso olhar aqui, ó, na hessiana. Essa coordenada é positiva ou negativa? E esse resultado final é positivo ou negativo? É esses que me diz. Tá? Eu vou verificar. Olha, a hessiana deu positiva, a segunda derivada em relação a x deu positiva. Então, o ponto encontrado lá, meu ponto crítico, ele é o ponto de mínimo.